Dr. Downey, quem foi Hodgkin? Hodgkin. Thomas Hodgkin foi um médico americano nos idos de 1870, né, que inicialmente descreveu os linfomas. Então, nós podemos aí colocar mais de 140 anos em que houveram as primeiras documentações do linfoma, né? E, obviamente, que em homenagem a Thomas Hodgkin, foi colocada a doença de Hodgkin. E ele descreveu a doença de Hodgkin de uma forma espetacular, de tal forma que, se observarmos a descrição original, nós verificamos que aquilo ali, qualquer um de nós diria, isto aqui é um linfoma. Mas junto a isto, ele provavelmente descreveu o linfoma da doença que foi caracterizada como doença de Hodgkin, uma doença que tem uma célula característica que diz, isto aqui é linfoma de Hodgkin, e é uma doença que tem uma evolução, características bastante direcionadas para uma sintomatologia, embora histologicamente, inclusive, nós caracterizamos mais 4 tipos diferentes, com uma evolução um pouco variada. Mas naquela época tinha também, possivelmente, doenças que não era aquela típica doença de Hodgkin, que é caracterizada pelo aparecimento de uma célula chamada de célula de Reed-Sternberg. Então, se não era uma doença de Hodgkin, passou-se a chamar de linfoma não Hodgkin. Então, hoje nós caracterizamos linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin. Linfoma de Hodgkin nós caracterizamos 4 tipos. É uma doença que, na grande maioria das vezes, tem cura através da quimioterapia e da radioterapia. A radioterapia, inicialmente, foi o primeiro investimento contra essa doença e com cura do câncer em quantidades significativas e em idos lá de 1940, para termos uma ideia de que isto nos ajudou a acreditar que a luta contra o câncer era possível e que a gente teria, oportunidades, quem sabe, diferentes para enfrentar outros tipos de câncer, né? E aí nós temos exemplos, o câncer de mama, o câncer renal, enfim. E o linfoma não Hodgkin, este sim, este é um saco de doenças, né? Até nós caracterizamos principalmente, nós temos 2 tipos de linfócitos, os linfócitos chamados B e os linfócitos T. Então, o linfoma B, né, que seria o linfócito aquele que no futuro iria produzir globulinas, e o linfócito T é aquele que se origina no timo. São doenças bastante distintas em termos de abordagem terapêutica. Como falou inicialmente do professor que tinha um nódulo, este é o sintoma mais característico do linfoma não Hodgkin, e que nós caracterizamos 3 tipos de doença. Uma doença indolente, uma doença de curso arrastado. Uma doença de curso intermediário, dizer assim, é uma doença de evolução rápida, mas não tão rápida como outros tipos de linfoma não Hodgkin, que tem uma evolução extremamente rápida e muitas vezes até mais rápida que as leucemias agudas comuns. E nós temos, então, uma variedade muito grande, não só no diagnóstico, como na abordagem do tratamento. Mais uma vez, Santa Maria também, eu acho que nós contribuímos muito com um tratamento já de longo prazo nestas doenças, em uma abordagem, porque, novamente, a quimioterapia agressiva e que nós vínhamos utilizando para o tratamento das leucemias também foram utilizadas nesses pacientes que muitas vezes exigem esse tipo de tratamento. E, inicialmente, o Dr. Valdir, quando aqui chegou após
um longo período no hospital no hospital de Memphis, em que lá o tratamento era de ponta em um dos primeiros lugares do mundo, né? Estes conhecimentos foram transferidos para nós e o tratamento no Hospital St. Jude's foi não só transferido, como também participou de pesquisa na área de câncer, como até hoje nós participamos no tratamento desses linfomas, dos linfomas extremamente malignos. Agora, na população adulta nós temos uma evolução muito grande no tratamento dos linfomas. Nos linfomas agressivos, então, eles são tratados de uma forma assim mieloablativa, ou seja, indivíduos recebendo altas cargas de quimioterapia. Tem uma forma intermediária que recentemente esses linfomas B, e que compõem mais ou menos 1/3 desses linfomas, e que tinham uma evolução muito ruim, com o surgimento de um anticorpo chamado rituximab. Esses linfomas têm marcadores na superfície linfocitária, e esses marcadores típicos de surgirem neste tipo de doença, que se chama CD20, que o CD é uma sigla de inglês que quer dizer Cluster Differentiation. Então, esses anticorpos atacam este linfócito. E a curabilidade destes indivíduos passou a ser muito elevada com a quimioterapia, passando de 60%, quem sabe 70% desses indivíduos adquirirem a cura usando a quimioterapia associada a este anticorpo chamado rituximab, e que acarreta também um custo bastante elevado para o país e que hoje é disponível para pacientes do Sistema Único de Saúde. E isso veio de encontro com o nosso grande desejo, quando nós não tínhamos oportunidade de tratar com esta quimioterapia associada ao anticorpo. Esses pacientes que não curam vêm também se beneficiar do transplante de medula óssea. O transplante autólogo, ou seja, um transplante de baixo custo, em que esses indivíduos, após a indução, nós retiramos a própria célula-tronco e submetemos esse indivíduo a uma alta dose de quimioterapia. Aquela dose usual que não foi capaz de exterminar com o tumor, nós utilizamos uma dose muitas vezes 5 a 10 vezes mais alta, mais elevada do que a dose terapêutica. Terapêutica por quê? Porque ela permite que o indivíduo sobreviva com recuperação da medula após dar aquela quimioterapia, e a alta dose não permite isso. Então, eu submetendo o paciente a uma dose muito mais elevada, após ele receber essa medicação, eu vou reinfundir uma célula que previamente eu coletei, essa célula-tronco, e mantive em ambiente de muito baixa temperatura, como o nitrogênio líquido a menos 196 graus centígrados. Então, esses indivíduos recebem a quimioterapia, lá no 5º dia eu reinfundo esta célula na corrente circulatória, e depois de 10, 15 dias ele recupera a medula e a curabilidade da doença aumenta mais ainda. Então, um avanço muito grande. Hoje em dia, não só este tipo de linfoma, como os linfomas indolentes, e que vão compor mais de 40%, 50% dos demais linfomas, também se beneficiam do tratamento com este anticorpo, né, destes linfomas B. A associação do anticorpo com a quimioterapia e muitas vezes com um tratamento prolongado que vai até 2 anos. Mas aí nós temos também um capítulo de linfomas que não compõem uma grande quantidade, um percentual desses linfomas, que são os linfomas T. Esses linfomas T não se beneficiam deste anticorpo. Eles não têm esse CD20 na sua superfície. E hoje existe muitas tentativas de produzir anticorpos para atingir alvos desses linfócitos, e possivelmente no futuro breve nós tenhamos
eficiência de determinados anticorpos que também vão combater estes linfócitos T. Hoje, talvez um dos recursos maiores para essas doenças que não têm cura é o transplante alogênico, ou seja, um transplante em que eu tenho que utilizar células com identidade antigênica ao doador, ou seja, de um indivíduo irmão idêntico ou de um indivíduo aparentado idêntico, um indivíduo da família, que é mais raro, ou um indivíduo não aparentado, em que eu vou encontrar no nosso arquivo nacional ou internacional. E por falar nisso, o nosso arquivo nacional é de respeito, é de primeiro mundo, porque ele evoluiu muito, principalmente de 10 anos para cá. Isso aqui nós temos que agradecer ao governo federal que propiciou catalogar indivíduos em mais de 2 milhões de indivíduos. Eu não sei se nosso arquivo está mais de 3 milhões de indivíduos. Ele se torna hoje um dos maiores arquivos do mundo. E ainda nós temos esta intercomunicação em computador que nos permite consultar os arquivos de doadores da Europa, dos principais países da Europa, dos Estados Unidos, de vários centros dos Estados Unidos, né? E antigamente eu vivi a época quando fiz transplante nos Estados Unidos, em que era raro esse transplante. Eu fui convidado uma ocasião, era à noite, eu não sabia que era transplante não aparentado, e nós coletávamos uma medula em Baltimore para ser encaminhada para Seattle. E então tudo era feito em segredo. Eu era cirurgião na coleta e não sabia que era... Estava com meu professor sabia. E quando eu cheguei na minha casa do estudante lá, né, todos os meus companheiros, tá na televisão, tu coletando, né? Foi só lá que eu fiquei sabendo. No outro dia todo mundo, né, já comemorava no hospital, porque nós tínhamos coletado uma célula que iria para um transplante na outra extremidade dos Estados Unidos. Então, hoje, né, curiosamente, nós estamos fazendo isso aqui no Brasil, e até Santa Maria já fez algumas coletas para encaminhar para outros pontos, e sem ser, agora em breve nós faremos uma coleta aqui em Santa Maria para encaminhar, me parece que para outro ponto do Rio Grande do Sul. Agora tudo isso aqui é sigiloso, não se coloca, não se deve de ter uma interação entre doador e receptor. Até mesmo, por exemplo, esses doadores de pulmão, doador de rim, não aparentado, né? Então, isto aqui geralmente transcorre em sigilo. Mas nós já fazemos aqui no Brasil há algum tempo, né? E Santa Maria também. Tá bom. Doutor Dauney, nós estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Agradecemos a sua presença aqui. Sabemos que o senhor é muito atarefado. E comentávamos antes do programa que está com 3 pacientes em estado grave e que precisa se dedicar integralmente. Muito obrigado pela presença, obrigado pelos telespectadores por acompanhar mais um programa Conversando com o Cardiologista. Até a semana que vem.